Você tem muito fundo que ainda está pagando algo próximo de papel, por exemplo, a quase 1% ao mês, né? Sim, livre de imposto de renda, né? Sim, eu considero uma das melhores coisas que você tem na indústria financeira. O pessoal sempre fala, fundo de fundos é ruim, né? O fundo imobiliário cobra uma taxa, aí o cara monta um fundo para comprar outros fundos, tem outra taxa, então é taxa sobre taxa. Só que também é desconto sobre desconto, André. Porque Ele que aborda de forma simples e clara as suas experiências financeiras. Empresário e YouTube de investimentos. Bruno Perini. Pessoal, bem rápido, só para lembrar que vão até hoje as inscrições com a metade do preço para o Fórmula Negócio Online 5.0, 100% novo, 100% atualizado e com todos os novos bônus, novos presentes, novos treinamentos, suporte, acompanhamento, tudo. É até hoje as inscrições pela metade do preço. Se você não lembra do que eu tô falando, pelo menos clica no Saiba Mais aqui e dá uma olhada no que é essa história toda. Tenho certeza que você vai curtir demais e ainda mais aproveitar, porque agora chegamos à reta final, é só até hoje. Tô te esperando, vai lá, fica com Deus, tchau! Ele aí, histórico. Bruno, você falou que tem imóveis. E fundos imobiliários, você gosta, você investe? gosto bastante. E você acha que os fundos imobiliários já teve uma alta substancial aí, né? Desde março de 2023, quando os juros futuros começavam a mostrar queda, muitos fundos imobiliários, principalmente de tijolo, saltaram pra cima. Shoppings subiram pra caramba, né? Sim. Você ainda acha que tem oportunidade? O que você tá olhando acho. no mercado? Se a gente olha como foi o retrato de 2023, o CDI começou espancando todo mundo, aí depois de Ibovespa, ganhou por muito do CDI, deu quase 2 vezes o CDI, e o IFIX, no final do ano, passou o CDI, principalmente após novembro, né? Novembro foi muito positivo também para o fundo imobiliário, dezembro, então passou. Só que o fundo imobiliário tá barato ainda. E quais Você são os tem fundos? muito fundo que ainda tá pagando algo próximo de papel, por exemplo, a quase 1% ao mês, né? Sim, livre de imposto de renda, né? Sim, exatamente. Tem que lembrar é que ótimo. fundo imobiliário, tanto de tijolo como papel, eles são isentos da cobrança de imposto de renda nos dividendos, né? A gente tem que lembrar que quando você compra e vende, se apurar lucro, tem que pagar 20%. Agora, Bruno, fundos imobiliários, quais são aí seus preferidos, digamos assim? Poxa, você fala, pô, esse aqui vou levar para longo prazo, que eu gosto demais. Olha, quase todos que eu tenho na carteira, eu compro pensando em longo prazo, né? Tanto ações quanto fundos imobiliários. Eu não tenho uma estratégia assim de ser um cara mais trader, digamos. Vou comprar daqui a 3 meses eu vendo. Não, geralmente eu compro para não me aborrecer. Eu compro para deixar aquilo lá durante bastante tempo. Então tem vários, mas nesse momento atual, e aí depende daquilo que vai acontecer nesse ano, né? Mas dentro desse cenário que a gente deve ter de queda de juros, possível ainda porque você vai ter uma inflação sob controle. Eu gosto bastante de fundo de tijolo e de fundos que compram principalmente esses fundos de tijolo. Lógico que não é uma coisa, né, sim ou não para acessar fundos imobiliários. Então não é para ter fundo de papel na carteira. Pô, fundo de papel eu considero uma das melhores coisas que você tem na indústria financeira. Porque se você pensa em investir num fundo de renda fixa, você vai ter o come cotas. Você vai ter um prazo de liquidação, geralmente, né? Porque se o cara tá comprando um monte de CRI, não dá pra ele te dar liquidez em 1 dia, 2 dias, 7 dias, às vezes é muito pouco. Tem fundo que vai ter 7 dias de prazo, mas se esse cara ele bota esse prazo, o que vai acontecer é que no estresse, e vira e mexe acontece o estresse no indústria de crédito, tá? Alguém der um calote, todo mundo tem medo de outros, aí o pessoal começa a pedir resgate. Esse cara ele vai ter um descasamento entre ativo e passivo, porque ele tem muitos ativos, os CRIs, que são ativos de longo prazo, geralmente, e tem o passivo, que é a obrigação que ele tem de devolver o dinheiro do cotista. Então, esse descasamento, ele quebra o fundo que não é listado. E aí, quando você pega um fundo imobiliário de papel, ele é praticamente um fundo de renda fixa listado. Por quê? Tudo bem que ele tem por trás essa casca de estar na indústria imobiliária, mas é via dívida. E renda fixa é isso. Renda fixa é emprestar dinheiro para alguém, cobrar os juros o principal desse cara. Sim. É dívida. Então, no final, você tem um fundo onde você não tem esse descasamento de ativo e passivo. Tô com medo. Vende a cota, alguém vai comprar. O gestor continua lá, manejando o fundo da maneira que ele acha a melhor. Não tem pressão de resgate. Você tem o dividendo, que geralmente é mensal, né? Não tem uma obrigação, mas é o que os fundos imobiliários fazem, obrigação no semestre. Isento de imposto de renda.
é uma coisa muito positiva. E o pessoal sempre fala, um dia isso vai acabar. Bom, eu não acho que vai ser por agora. Porque se fosse para acabar, era para ter acabado agora, nesse período onde mudaram o fundo exclusivo, Sim. onde mexeram até em legislação de fundo imobiliário também. Porque agora eles consideram que para ser um fundo onde você vai ter isenção do imposto de renda, tem que ter um número maior de cotistas. Acho que são Botaram uma 100 agora, limitação, se eu não me engano é isso. Botaram uma limitação também de bloco familiar, para não ser uma família criar o fundo imobiliário e ficar isenta de imposto. E não mexeram no dividendo isento. Então, se isso for mudar um dia, até pode mudar, beleza, mas não acho que vai ser por agora. E com pagamento muito bom, né? Então você vê vários fundos imobiliários de papel pagando muito bem. Só que o que deve acontecer agora, nessa indústria onde o juro está baixando, é que fundo de tijolo, que geralmente não paga um yield muito bom, deve andar mais. Primeiro porque vai sobrar mais dinheiro em caixa de empresa, então o pessoal pode também tomar dívida mais barata, vai voltar a empreender mais, vai alugar mais laje corporativa, por exemplo. Então o gap que existe entre aquele valor de avaliação do fundo e o valor que ele está listado em bolsa, né, naquela métrica do preço ao valor patrimonial, ele tende a fechar um pouco. E por que eu gosto muito de fundo de fundos? O pessoal sempre fala, fundo de fundos é ruim, né? Porque o fundo imobiliário cobra uma taxa, aí o cara monta um fundo para comprar outros fundos, tem outra taxa, então é taxa sobre taxa. Só que também é desconto sobre desconto, André. Porque se você tem um fundo imobiliário que está sendo avaliado a 50% do que ele tem de valor patrimonial, então o preço dele é 50%, esse fundo aqui vai e compra ele. Aí esse fundo também, quando você pega o patrimônio dele, é o que ele tem nos outros fundos. E você pega, ele tem um preço menor do que o patrimônio dele. Sendo que ele já comprou um patrimônio descontado. Então é desconto sobre desconto. Então, eu gosto bastante dessa parte de fundos. Eu tenho 2 na minha carteira, o RBRF 11 e o BCIA 11. E são os fundos assim, não são os maiores da carteira, mas eu espero que eles deem um resultado bom ao longo desse ano. E pagam um bom dividendo ainda. Se você pudesse citar, por exemplo, um fundo de logística, um de shopping e um de lajes que você gosta, Bruno. Tá. Que vem à sua cabeça agora. Te peguei de surpresa aqui. O de logística eu teria que olhar. Eu tenho um na minha carteira, mas eu acho que ele já está bem adequadamente precificado. Então, eu prefiro não falar um de logística. Porque depois tá. o pessoal fala assim, pô, mas esse aqui não tá muito bom. Agora, de shopping, eu gosto muito do XPML 11. Pra mim é o melhor também. Na minha opinião é o melhor. Tá um pouquinho caro. Agora daqui a uns dias vai fazer uma subscrição. É uma oportunidade, provavelmente, de comprar um pouco abaixo para quem já é cotista. E acredito que de logística, talvez você ia falar o HGLG 11, que tá um pouquinho acima do preço aí. Eu gosto desse, é outro até que eu pensei aqui, mas... Ele sempre tá um pouquinho caro, né? Porque é um fundo de excelente qualidade, gestão fantástica. Agora foi vendida, né? Do Credit Suisse, a parte foi vendida. Mas, enfim, a equipe de gestão que toma conta, que é o cérebro do negócio, aparentemente continua. Então, na minha opinião, não gera grandes preocupações.